Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta, aqui no Grupo Séries de Comunicação, nesta manhã de domingo. Obrigado a você que está acompanhando a programação do Grupo Séries, já nas primeiras horas da manhã, e assim vai prosseguir com a gente ao longo deste domingo, 10 de agosto, Dia dos Pais. Felicidades, parabéns a todos os pais que estão assistindo ou ouvindo a programação do Grupo Séries ao longo deste domingo. Sou Felipe Keller, da equipe de trabalho do jornalismo do Grupo Séries, está aqui presente para debater alguns fatos de destaque dessa última semana, de repercussão aqui no Brasil, no mundo e também, claro, com assuntos da nossa comunidade, da nossa grande região aqui de cobertura do Grupo Séries de Comunicação nesta última semana. Sou Felipe Keller e assim prosseguimos com a presença de Odair Leff. Bom dia, Odair. Feliz Dia dos Pais. Muito obrigado, Felipe. Bom dia para você, Dai, Sadi, a todos os nossos ouvintes, a todos os papais. Parabéns hoje do Grupo Séries de Comunicação. Você não é pai ainda, Felipe? Não, ainda não. Tem certeza? Há projeções que possa... Vamos ver o que acontece. O tempo dirá. O tempo dirá. Mas... Daiane Gissen, bom dia. Muito bom dia, Felipe, Odair, Sadi, a Luísa que está aqui conosco neste domingo, a todos os nossos ouvintes e, claro, um feliz Dia dos Pais para aqueles que estão nos acompanhando e vou deixar um feliz Dia dos Pais especial para o seu Guilherme também que está na sintonia. Guilherme? Seu Guilherme. Guilherme Gissen. Guilherme Gissen. Então, um alô para o Guilherme Gissen, pai da Daiane. Feliz também é o Dia dos Pais de hoje. Quem também é papai? Antônio Sadi Ribas. Tudo bem, Sadi? Bom dia. Tudo bem, Felipe? Bom dia para ti, que com certeza está na fila para ser pai, né? Ah, sim, já peguei a senha. Já pegou a senha, tá na boca da chocolateira para ser pai também. Especial bom dia para todos os pais, né, que nos escutam, que nos assistem nesse momento. É um dia especial, realmente referência ao amor à família, ao amor ao pátrio poder. Afinal de contas, a família se constitui em um elemento importante da nossa sociedade. Mas quem manda sempre é a mãe. Pois é, então, mas de qualquer forma... Ou a mulher. O pai também, né, está no contexto, mas realmente a mulher tem a sua sapiência bem aflorada e é a que domina, com certeza, a relação. O pai vem, né, do lado ali, vem, enfim, fazendo também sua parte, mas reverenciamos as mães que, afinal de contas, são especiais no contexto familiar. Obrigado, Sadi. Apresentação inicial aqui do programa Jornalismo em Pauta. A Luísa também está aqui presente na parte operacional técnica, áudio e vídeo, para chegar até você o Jornalismo em Pauta nesta manhã de domingo. Qual que é o nome do pai, Luísa? Cláudio. Alô para o Cláudio também, o pai da Luísa, que está aqui trabalhando com a gente nesta manhã de domingo. Vamos conversar diretamente aqui, o tempo passa rápido, urge na manhã de domingo, porque nesse domingo, Dia dos Pais, 10 de agosto, a gente vai conversar um pouco sobre a questão do tarifaço, né, que começou na quarta-feira, dia 6, na última quarta-feira, e não teve choro ou negociação que pudesse recuar, então qualquer situação. As tarifas estão valendo a partir, então, desde a última quarta-feira, que vai gerar um impacto na economia brasileira, já que os Estados Unidos é o segundo maior mercado de negócios do Brasil em termos de importação e exportação de produtos, matéria-prima, bens duráveis, ou seja, vários produtos que são destinados ao país norte-americano. Não teve moleza com o seu Trump. Aliás, acho que talvez essa negociação nem chegou na Casa Branca, acredito, porque não teve uma presença do Poder Executivo Federal para tentar diminuir essas taxas ou negociar. O fato é que a economia brasileira vai ser atingida aí a médio e longo prazo no decorrer dos próximos anos, né? Aliás, nos próximos meses. Até... Próximos dias, eu acho, Felipe. É. Mas aí entra uma briga de ego do governo
Lula, né, com o governo americano. Ele não quer dar o braço a torcer, só quem é que vai pagar isso são as empresas, que de repente pode até diminuir no mercado alguns produtos, mas aí sim a médio e a curto prazo, digamos assim, será que essas empresas vão conseguir se manter? Essa é a grande pergunta. Tem alguns setores da economia brasileira que dependem muito do mercado de exportação, né? E como, por exemplo, o mercado da pesca, né? Que é um mercado que exporta bastante para os Estados Unidos, e outro, aqui no caso, fumo, no Rio Grande do Sul, e, enfim, uma série de outros produtos que são enviados para os Estados Unidos, mas que não tem uma negociação, não há uma negociação frente a frente, governo de um lado e do outro governo, no caso. Há muitos intermediários, né? E não há uma ligação direta entre o chefe do executivo de um país com o chefe do executivo de outro país, o que estaciona qualquer possibilidade de renegociação, né? A Coreia do Sul, a própria China, a Colômbia, o México, o Canadá, a União Europeia, todos chamaram o Trump para negociar, né? Porque entende que o poder de consumo americano é muito importante, é exportado vários produtos para os Estados Unidos, então os Estados Unidos entendeu no atual governo que havia uma desvantagem com relação a tarifas e taxas cobradas contra os produtos americanos que saíam dos Estados Unidos a outros países. O Trump entendeu que estava havendo uma desvantagem para a economia americana a médio prazo ou longo prazo, ou por causa da China, que vem crescendo. E aí veio as tarifas. Enfim, por parte dos Estados Unidos, ele pode fazer por interesse próprio da economia americana, né? Mas cabe aos outros países saberem negociar. E hoje isso não está acontecendo. Por mais que tenha senadores, deputados lá em Washington, mas isso não está acontecendo abertamente. Assim, a mesa de negociação aqui, Brasil, Estados Unidos, Brasil. Essa negociação frente a frente, muito pouco. Felipe, foi inócua aquela participação dos nossos senadores nos Estados Unidos. Ela não rendeu nada. Ela só rendeu diárias para os senadores que foram lá, não tiveram sucesso, não lograram êxito nenhum. A comitiva de senadores, infelizmente, não conseguiu trazer nada de resultado. E muito menos o Lula também iria conseguir alguma coisa. Tanto é que, nessa parte, eu até acho que ele foi... o que ele tentou? Ele tentou se preservar. Mas o Lula está fazendo campanha desde o primeiro dia que ele assumiu. O Lula, quando foi eleito lá em 22, ele prometeu duas coisas: se vingar daqueles que perseguia aqueles que estavam perseguindo ele, supostamente, né, aquela Operação Lava Jato, e também ele queria tirar o presidente Bolsonaro da presidência. Eram dois grandes objetivos dele. Ele conseguiu os dois. E de lá para cá ele não conseguiu ainda fazer gestão no país. Ele não conseguiu trabalhar o país, não conseguiu colocar políticas que fizessem com que o Brasil tivesse um crescimento, uma evolução, que o Brasil tivesse perspectiva. Hoje o Brasil não tem rumo. 3 anos e pouco de governo, fechando o 3º ano de governo, e ele não tem uma marca, não tem um programa, né, que ele possa efetivamente dizer que o seu governo teve êxito, que o seu governo, afinal de contas, teve um sentido. Então, e agora, esse último episódio aí com o Donald Trump, para mim foi a cereja do bolo para ele. Porque quando estourou esse episódio aí, a popularidade e o governo dele estava lá embaixo. E aí ele conseguiu se reerguer. E ele assumiu, né, esse protagonismo de briga com os Estados Unidos. Aliás, não é de agora, desde Getúlio Vargas. Quando Getúlio Vargas se matou, também era por briga com os Estados Unidos. Folia daqui, folia da lá, notícia daqui, notícia lá, os americanos tentando entrar no Brasil, Getúlio Vargas, aquela coisa. Então, dessa vez ocorreu a mesma coisa, só que o Lula usou desse subterfúgio para, então, resgatar a sua imagem, e ele agora, então, está apto, segundo ele também, para concorrer, né, o ano que vem
a mais um mandato do Brasil. Pelo menos é o que serviu para ele. E ele não fez questão nenhuma de, por exemplo, negociar essas questões aí em prol do Brasil. Então, quanto mais lucro para ele nesse momento, melhor. Por quê? Porque ele tem um motivo, uma razão para brigar com o governo e principalmente para colocar brasileiros contra americanos. Foi realmente o que aconteceu do modo geral, né? Como o Felipe trouxe no início, que foi anunciado esse tarifaço, era o presidente brasileiro que tinha que ter pego o avião, aí sim, mais do que justo, né? E ter ido para Washington debater isso com o presidente. É uma questão de presidente para presidente. Exatamente. E vem cá, vocês também compram tanto de nós aqui, vamos chegar num meio termo, vamos conversar sobre isso. E realmente ficou aqui fazendo piada nessa de agora... Bem isso aí. Eu penso a mesma coisa de você. Eu acho que era uma questão de postura de presidente, era uma questão de você ser gestor, de você assumir a tua responsabilidade. Eu não quero culpar integralmente o Lula, claro que tem outras situações, mas ele deveria ter feito a parte dele. Estou dizendo que ele não fez a parte dele. A parte dele deveria ter sido feita. Outras razões, outras situações que envolveram esse tarifaço, essa situação, com o Bolsonaro, mas o Lula, para mim, ele, no viés político dele, é o grande responsável e artífice dessa situação toda que nós estamos passando agora. Na verdade, ele está bancando o malandro, porque ele acha que foi o Bolsonaro que pediu isso para o Trump, subiu a sua popularidade, certo? Opa, eu estou bem com a minha população. Agora o Bolsonaro, então, que vai resolver com o Trump. Só que isso, quem está pagando serão as empresas, essas pessoas que trabalham nessas empresas, logo, não vão aguentar. Para quem vão vender seus produtos? Agora, Odair, ele contou com essa situação que você está levantando aí e não levou em conta que a população também não é boba ao ponto de saber que, afinal de contas, quem é que é governo? Não é possível que um deputado federal, defenestrado como está sendo o Eduardo Bolsonaro, vai lá nos Estados Unidos, tem tanta força para fazer com que o governo americano taxasse o Brasil da forma que taxou. Tu acha que um deputado teria condições de fazer isso na maior potência do mundo, né? Então, ele está contando com isso que você falou aí, mas se o cidadão é consciente e conhece um pouco de mercado, conhece um pouco de metodologia de mercado, ele não acredita nessa esparrela que o Lula está tentando realmente vender. Até porque o Trump não está taxando só o Brasil, ele está taxando todo mundo. A questão é como você vai se livrar dessa taxação, ou como você vai negociar essa taxação. E aí que entra justamente o governo Lula. Até acho que o Lula agora ele está surfando a onda, né? A onda tá indo, né? Só que tem um momento que a onda bate e vira espuma. E quando... Ela quebra. Só que vai ter um momento... E como ele é governo, ele vai ter que, em algum momento... E quando os índices econômicos começar a mostrar redução de mercado, perda de empregos, por exemplo, por causa da tarifa, já vai ser 2026. Mas o mote dele vai ser esse sempre, viu, Felipe? Ele vai... Só que aí a população vai ter que ser inteligente para separar uma coisa da outra, né? A grande dúvida é essa. Aí tem toda essa situação. Outro fato internacional, né? Todo esse conflito que está acontecendo na faixa de Gaza, até o governo de Israel aprova plano de Netanyahu de ocupar a faixa de Gaza, mas não pretende anexar o território de Gaza a Israel, né? Inclusive, na Guerra dos 6 Dias, Israel conseguiu território, a região inteira foi invadir Israel fez o contra-ataque e ocupou o território, né? E durou 6 dias a guerra, e depois devolveu os territórios, né? Incluindo ali parte do Egito, por exemplo. E nesse caso aqui, então, Israel quer, claro, conquistar todo o território, mas não anexar o território israelense, né? Porque ele vai ter que, se ele anexar território, ele vai ter que administrar aquele território como se fosse seu. Mas também ia criar uma outra, a gente falou em ondas, né? Outras ondas de crise
naquela região. Mas o que chama atenção ali é com relação às notícias que dão repercussão à ajuda humanitária, né? Porque é um povo que está passando fome, né? E essa comida, ela não está chegando, né? Ela não sei como é que... imagina a situação dos hospitais, os insumos dos hospitais ali. Olha, eu olho para aquelas cenas ali, não conheço, né? Nunca fui para lá. O que a gente vê é só na TV. Mas onde é que aquele povo vai plantar um pé de mandioca ali para comer? Como é que esse povo vai sobreviver o tempo todo, a vida toda, recebendo ajuda? Essa medida é paliativa. Eu acho que o que está ocorrendo lá realmente é algo seríssimo. Não sei como é que até então sobreviveram, se não, a gente não vê ali uma lavoura, né? É um deserto. E aí ainda tem esses problemas ideológicos, problemas religiosos, e que geram toda essa polêmica. E aumenta a imigração ilegal na Europa, né? Até tem vídeos do pessoal na praia, na Espanha, e chegou um barco assim de imigrantes vindo do Oriente Médio, talvez da faixa de Gaza mesmo, e os espanhóis capturando o pessoal saía correndo do barco e o pessoal na praia agindo como polícia. Porque percebeu que era mais um barco de imigrantes chegando no país, né? Sim. Então... Mas a faixa de Gaza ali é realmente uma situação que, meu Deus do céu, como é que o mundo vai sustentar aquele povo ali a vida toda, né? Eu não sei como é que eles sobreviveram até aqui nessas condições, porque Israel ainda tem lá um programa que funciona muito bem. Aliás, o deputado Cherini foi para lá, contou maravilhas daquele momento que Israel tem. Eu não sei ali se os palestinos têm alguma produção de subsistência, mas olhando ali aquele cenário e aquele povo faminto, olha, isso aí é um crime, é um pecado, e aquele povo que quer ficar ali, né, quer permanecer ali, certo, para receber ajuda, porque parece que o último levantamento, 500 caminhões por dia tem que entrar para poder sustentar aquele povo, né? Já imaginou? Produzir tanta comida assim? E aí tem dois aspectos, né? Ou é um povo muito pacífico, que está na miséria e não tem força para reagir, ou é um povo que tem medo, né, do grupo terrorista. Eu acho que as duas coisas, viu, Felipe? Porque poderia ter tido uma revolução ali na faixa de Gaza contra o próprio grupo terrorista, né? Mas, enfim, eu acho que é um medo que vem sendo cultivado há muitos anos, Felipe, não é um medo que surgiu agora, porque o grupo terrorista existe há muito tempo, e, ao mesmo tempo, também, depois de tantos anos de guerra, já está para 3 anos? 7 de outubro de 2023. 2 anos indo para o terceiro ano. Disso acontecendo. Então, eu acho que é um povo que está com medo, é um povo que já foi dizimado, muitas pessoas já morreram. Israel agora disse que quer também que a faixa de Gaza, né, fique deserta, não tem interesse de anexação de território, mas não quer também ninguém lá. Então, é uma questão de que é um povo que está ficando sem ter para onde ir. Pois é, e que precisa ser atendido, que precisa ser abastecido. Israel diz que tem esse conflito e faz essas ações, essas inserções bélicas lá, porque, segundo Israel, o Hamas intervém e rouba toda a comida do povo, né, que seria para o povo. Quer dizer, uma confusão, tio. Isso ali não vai ter solução. A gente de longe aqui analisando só aquele povo lá sofrendo, aquelas crianças dão uma dor no coração, que, pelo amor de Deus, o que é isso, tio? Agora, para chegar a esse ponto, para sofrer desse ponto aí, Felipe, eu queria entender, né, qual é a razão exatamente disso, sinceramente. Mas fico nessas duas questões que vocês levantaram aí, né? Porque só pode ser opressão. E opressão de um grupo que está inserido no contexto lá daquele povo palestino. Né? Não sei se vocês gostam de filmes de faroeste. Normalmente tem um grupo de pessoas que se reúne a cavalo para caçar o bandido, né? E tem uma recompensa. Foi nas últimas horas, de quinta para sexta-feira, os Estados Unidos aumentou para 50 milhões a recompensa pela prisão de Maduro.
era 25 milhões de dólares e agora passou para 50 milhões. Quem chegar a Caracas, não sei de que maneira, conseguir colocar algemas e apresentar em Washington Maduro, é 50 milhões na conta. Bom, aí tem que chamar os mercenários, né? Eu essa assisti o Mercenários 1, 2 e 3. O Mercenários 4 Pode ser que prenda o Maduro. Maduro. Sylvester Stallone. Toda a turma lá. Aquela turma ali, liderada pelo Stallone. Aí esse é um fato que chamou a atenção, né? Que os Estados Unidos está... Mas é uma prisão do indivíduo vivo, né? Não sei, acho que é mais ou menos por aí a situação. Não, acho que independe. Acho que independe, Felipe. Nesse caso aí, americano, eles acham que se a ação ocasionar na morte do Maduro, está dentro do contexto. Outro país que se pergunta, né? É pobreza ou é a violência que afugenta o povo, né? Porque É ditadura, né, Felipe? É uma coisa que chama bastante atenção, né? Aqui no Metoque tem venezuelanos, né? Tem venezuelanos, acho que tem até haitianos aqui na região, inclusive. Pessoas que fugiram da pobreza ou da imposição dos governos ditatoriais, né? Ou por causa no Haiti, a guerra civil, ou talvez, no caso da Venezuela, a ação de repressão do governo do Maduro, do chavismo, né? A alegação que os americanos fazem com relação... Porque os americanos, nesse momento, eles não têm nenhum interesse comercial com a Venezuela. A questão que eles acusam o Maduro é de que ele é um narcotraficante. Ele lidera né? O país se sustenta pelo tráfico de drogas. Pelo tráfico de drogas. O Estado faz tráfico de drogas. E isso está incomodando os americanos, ou estaria incomodando os americanos. Por isso que eles estão oferecendo essa recompensa, porque ele é o líder, né, acusado pelos americanos, da organização que está abastecendo nesse momento com drogas os Estados Unidos. E drogas aí de todo tipo. Não estão falando de maconha, né? É de cocaína para cima. Coisa fina, enfim. Não, material que é exportado por avião ou por mar, né? Para os Estados Unidos. Quando um líder de governo se propõe a fazer isso, Felipe, é porque realmente ele tem toda uma estrutura. Se é isso que está ocorrendo realmente. Tu imaginou? Isso é uma tragédia humanitária. Se um líder de governo, no caso um ditador, para fazer isso tem que ser um ditador, não é possível que um cidadão normal não faria isso, né? Tem que tomar tomando uma atitude dessas, ele tem toda uma sustentação, né, preparada para fazer isso, para cometer isso, e um crime que não tem tamanho. Isso é o tipo de crime assim que não tem punição ele tentou invadir a Guiana, né, mas não teve força suficiente, achou que ia sair muito caro. Não sei como é que está a estrutura petrolífera da Venezuela, mas a acusação de que realmente o Estado venezuelano é um produtor de drogas ilegais, né? Ou de produtos ilegais, no caso, droga, enfim, pó, cocaína, heroína, etc. E uma coisa é certa, a gente pode deduzir o que vai acontecer depois dessa recompensa ampliada aí pelo governo norte-americano. O Maduro, ele vai até onde dá com o seu governo na Venezuela. Depois, ele vai para a Rússia, como fez o Bashar al-Assad, o presidente deportado lá esqueci o nome ali do país do Oriente Médio, que ele comandava com fatos ditatoriais. Era a Síria? Síria, exatamente. Síria. O presidente da Síria, Bashar al-Assad. O pai dele ficou por 30 anos como ditador no poder, e ele assumiu agora, recentemente, estavam 2, 3 mandatos ali como presidente, e aí tinha todas as suas economias na Rússia. O governo russo deu asilo político para ele, e o que vai acontecer com o Maduro é a mesma coisa. Chegando novamente aqui ao Brasil, essa semana o Congresso Nacional voltou aos trabalhos e teve toda uma polêmica na Câmara dos Deputados. A oposição quer aprovar o projeto de anistia, no caso, todos que foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, a penas duríssimas, como quase 20 anos de regime fechado, como foi no caso da cabeleireira, que recebeu uma prisão
de quase 20 anos, né, 14 anos de regime fechado do Supremo Tribunal Federal. Só que ela é uma cidadã comum que cometeu, talvez sim, atos de vandalismo ou de pinchação e dentro, claro, da condenação se atribuiu também tentativa de golpe de Estado e foi somada as penas e chegou a números altíssimos, o que se considerou bastante único na história do judiciário brasileiro, porque muitas pessoas que são condenados por tráfico de drogas, por homicídio, por latrocínio, não chegam a penas altas como no caso o histórico dessas pessoas, né? Inclusive pessoas acima de 60 anos que foram condenadas, etc. Tem toda a situação do ex-presidente Bolsonaro e parlamentares da oposição ocuparam a mesa diretora para pressionar com relação ao processo de votação no Poder Legislativo, no caso na Câmara, o projeto de anistia. Até o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados, concedeu entrevista à imprensa com relação à possibilidade de punição a alguns parlamentares, mas o fato é que pegou fogo o início ali da Câmara dos Deputados, a oposição quer aprovar a anistia, destacando que se aprova a anistia para quem já foi condenado, né? Para quem vai ser condenado não entra no projeto de lei, né? A não ser que haja uma mudança ali na hora de escrever o projeto. Então, mas é um debate que está sendo colocado com relação a tudo que está acontecendo no Congresso Nacional. Um dos objetivos seria a situação humanitária dessas pessoas que não são criminosas, cometeram erros de vandalismo, de depredação, de pinchação, mas não são golpistas ou estelionatárias ou marginais a ponto de pegar em armas e tentar ir contra a democracia, né? Que foi um dos fatores pelo qual chegou a penas altíssimas, né? E a gente vê tanto criminoso passando o ano inteiro na delegacia, entra pela porta da frente e sai pela porta da frente, né? E aí isso também mexeu em parte da sociedade aqui no país. Mas o fato é que houve essa pressão política essa semana. Nós estamos inaugurando no Brasil uma nova fase. Nunca antes na história do nosso país nós tivemos um ex-presidente preso por não ter cometido crime de roubo. Ele já foi condenado, né? Porque você ser preso de forma domiciliar sem acesso à rede social com tornozeleira é quando você já é condenado. Só que o julgamento de condenação ou de sentença ainda não vai acontecer. Vai acontecer talvez em setembro ou outubro, né? Sim. Olha, Felipe, nós tivemos 4 ex-presidentes presos, incluindo o Bolsonaro. Os outros 3, todos por corrupção. Todos eles por corrupção, por roubo. O Bolsonaro é o único que está sendo preso que não se aplica essa condição de roubo. O Fernando Collor hoje está cumprindo pena domiciliar por corrupção como senador, nem como ex-presidente, agora como ex-senador, né? Veja o histórico dele, mas ele está cumprindo prisão domiciliar. Mas é ex-presidente, né? Mas a sentença já foi proferida, já teve embargos declaratórios, etc., no caso do Fernando Collor. No caso do ex-presidente Bolsonaro, é como se fosse uma condenação, mas é uma decisão judicial, né? Enfim, mas é que cabe muitas contestações com relação ao que o Alexandre de Moraes escreveu ali para, digamos, quase que condenar aí, entre aspas, o ex-presidente, né? É que você tocou no Collor, muitos dos crimes dele, né, como ex-presidente, prescreveram, né? Aquela procrastinação. Michel Temer também foi preso. Depois, sim, Michel Temer foi preso. Né? Foram 4, incluindo o Bolsonaro, foram 4 ex-presidentes presos. O engraçado é isso. Eu penso que nós estamos inaugurando uma nova fase e se nós seguirmos nessa tocada aí, dessa famigerada punibilidade que está implementada pelo nosso ministro do STF, Moraes, o Brasil vai ser uma nação que nós sonhamos realmente. Porque, mas né, nós tivemos um caso recente aí do INSS que
que até agora ninguém foi citado, inclusive, muito menos preso, né, por roubo descarado. Então, nós temos, Felipe, nesse momento, 2 pesos e 2 medidas. Sadia. Nós estamos vivendo um regime de exceção no Brasil. Daí. Conhece aquele ditado: para os meus amigos, os benefícios da lei, para os meus inimigos, os rigores da lei? É nessa linha aí. Eu imaginava que a oposição ia investir um pouco mais na CPI do INSS, mas a oposição ela está investindo politicamente no assunto da anistia, né? E isso me chamou a atenção do ponto de vista político, né? E agora, o que aconteceu essa semana aí no Congresso Nacional, Felipe, isso numa democracia não pode ocorrer, né? Independentemente de ser de direita, de esquerda, nós já tivemos a esquerda fazendo a mesma coisa que a direita na agora, época, na época da Dilma fez. foi feito isso. Hã? A esquerda fez isso na época da Dilma. Muito pior que isso. Quebrou lá, fez e aconteceu. Muito pior. Não só lá no Congresso Nacional, como também nos outros poderes ali. E não aconteceu nada. Invadiram lá com foice, com martelo, com tudo que é coisa. No Ministério da Agricultura foi depredado. Hã? No Ministério da Agricultura foi depredado na época, né? Mas situações assim, isso, numa democracia, independentemente se é de esquerda ou de direita, não deve ocorrer. Só que a corda está tão esticada, os ânimos estão tão acirrados, as aberrações são tantas, que esse tipo de extremo que a gente verificou essa semana, aí, infelizmente, acabam ocorrendo. Mas não é de bom alvitre esse tipo de atitude. Não se deve fazer isso. Eu tenho uma definição. 2026 vai ser muito mais polarizado e muito mais tenso que 2022. Mas muito mais. E eu acho que esse é o nosso maior problema, né? É o que o Sadi trouxe. Os ânimos estão nas alturas, ninguém mais está raciocinando e pensando em uma questão de democracia, como o Sadi trouxe. Estão pensando em meu lado, teu lado, se tu não está comigo, tu está contra mim. E isso não faz sentido nenhum em uma ditadura. E sabe por que isso está numa situação dessas? Porque o nosso ministro, o Moraes, ele esticou tanto a corda que para ele retroceder agora, ele vai ser taxado de arregão, né? E ele, pelo jeito, não quer ser taxado de arregão. Aí então ele tem que manter essa postura. Agora ele não pode isso vai voltar. dar que é a questão, né, Daiane? Porque a cada decisão dele parece que ele não está tomando, ele não está, né, tomando nenhuma decisão vendo a parte jurídica, porque ele não deveria nem estar nesse processo se fosse por esse lado. E também tudo que ele faz é para se provar um pouco mais. Ele não está pensando em nada, ele só quer provar que ele está certo. É que a prisão do Bolsonaro não foi um pedido da PF, não foi um pedido da Procuradoria-Geral da República, foi uma decisão dele. Monocrática. Aí que... Mas, enfim. A outra grande dúvida que a gente tem, que eu tenho muito particularmente, é saber a atitude dos outros membros do STF. Para que lado eles vão se atirar? Se vão se manter do lado do Alexandre de Moraes ou se vão tomar outra postura. O que a gente mais ou menos acompanhou aí de longe essa situação, parece que já não há uma consonância, né, pró Alexandre de Moraes. Já há umas dissidências, já há contestações, e isso só o tempo é que vai efetivamente nos dizer alguma coisa de mais concreto com relação a isso. Muito bem, a gente prossegue, chegamos aqui ao estado do Rio Grande do Sul, desde a última sexta-feira, com a chegada da quinta onda de massa de ar polar aqui no estado do Rio Grande do Sul. A cantoria de Atim na redação, a semana foi intensa, hein, Sadi, Daiane, sinfonia isso aqui. Pra quem gosta de frio, né, Daiane? Quinta onda de massa de ar polar no estado tá ótimo. Tá sendo um inverno perfeito. 4 graus aí esses últimos dias, temperaturas. Tá bom pra dormir, né, Felipe? Também pra aproveitar cochilar. O vinho, as comidas quentes. Quem pode comer um fundi, né, tal. Na verdade, é de uma sopa, né? Uma sopa bem feita, aquela sopa da uma sopa de galinha assim, aí vai bem, né? Um caldinho com queijo derretido. Poderia fazer, né? Eu até gosto, mas eu não sei fazer. Uma sopa. Nesse aspecto, bem. Já que estamos no Dia dos Pais hoje, né? O homem sai perdendo, né? São poucos que conseguem. Porque o que eu percebo assim com as mulheres, né?
É que o que elas têm vontade de comer, elas comem. Eu vou no embalo. Não tem como ir pelas vontades. Eu vou no desejo da mulher, o que ela quer comer, eu tô junto. Porque eu não sei fazer nada. Um bife e um ovo, Sadi? Não, o ovo eu sei fazer. O ovo eu sei. faço. Quando eu quero comer ovo, eu vou lá e frito. Ou então eu gosto muito de ovo cozido. Não, mas daí ovo cozido. Tá É brincadeira. E não precisa nem sal. Eu só 5 minutos ali, quando começa a ferver, 5 minutos, sei, é o tempo. Bota ali na panela. Bota direto no micro-ondas. Não, bota no fogão. De raiz. Quando começar a ferver a água, 5 minutos está pronto o ovo. E eu estou servido. Muito bem, a gente destaca o frio, né, que está acontecendo novamente aqui no estado do Rio Grande do Sul e assim prossegue ao menos até a próxima terça-feira, quando a massa polar aqui no estado começa a se desfazer aos poucos, mas vão ser dias aí de tempo frio e seco aqui no Rio Grande do Sul. Destacando também fatos aqui da nossa região, Santo Antônio do Planalto, Vitor Greff, Colorado, algum destaque, alguma entrevista que a gente pode trazer aqui para repercutir situações da nossa região. Teve a situação dos túmulos também, que envolveu ali Lagoa, Nometoc, já indo também para a pauta local. Só para a gente comentar um pouco. Essa semana foi bastante movimentada sobre esse ponto de vista aí, Felipe. E sobre essa situação de profanações de túmulos. Aí, isso é outra situação que já tínhamos passado uma época lá atrás. A delegacia aqui de Nometoc fez um esforço danado para buscar o culpado por isso. Conseguiu prender em Sarandi, que eu bem me lembro, um rapaz lá com 2 sacos desses objetos que... Foi uma série de furtos também aqui no Nometoc, Lagoa, Espumoso, Soledade. Toda a região aqui foi acometida por esse tipo de ação aí marginal que redundou então naquela prisão. E cessou então por 4, 5 anos aí, agora, nessa semana aí apareceram esses episódios. Nometoc, Lagoa, Vitor Greff, Espumoso, Tapera, todos esses municípios aí foram... infelizmente atacados por esse tipo de marginal. Agora tem que esperar pela polícia, né? Você esteve em Lagoa dos Três Cantos, aqui no Nometoc, o que chamou a atenção é que os túmulos que foram violados eram túmulos localizados aos fundos, né? Ou atrás do cemitério, mais atrás. Lá em Lagoa né? também, a mesma coisa. Mesma coisa. Isso dificultava qualquer visibilidade de alguma pessoa que passasse de carro, enfim, ou estivesse caminhando no horário que eles estivessem lá praticando o crime, né? Então... eu conversei com uma senhora que era moradora lá do interior de Lagoa dos Três Cantos. Linha Glória. Glória, ela mora. Ela disse assim que antigamente, porque antigamente as chapas eram com ouro, né? Ela disse que tinha esse tipo de profanação e a família dela sofreu muito isso lá, uma época também. Não, e agora nesse episódio também. Ela também passou por isso, familiares dela. Mas antigamente ela disse que eles furtavam, roubavam, porque isso é um bastante um dentro furto de qualificado, ouro, um roubo qualificado, né? Porque à medida em que você usa de elementos ali para obter o bem, né? Você é caracterizado como roubo qualificado. Então, é um roubo qualificado. Mas a profanação de túmulos, então, para tirar a chapa que continha dente de ouro, ela presenciou isso e realmente é uma atitude que aí, né, o que a gente viu ali, nesse episódio pelo menos, só caracterizaram-se por roubo que estava por cima, assim, dos túmulos, né? Mas esse aí de abrir, né, o túmulo aí é algo mais grave ainda. Felipe, eu estive visitando aí todos os prefeitos da nossa região, né? Vou antecipar um pouquinho, assim, essa semana a gente vai falar um pouco mais também na nossa programação dos 18 anos da Positiva FM, que a gente vai fazer um grande evento esse ano em Vitor Greff, vai ser no dia 30 de agosto, né? Não vou antecipar muito aqui, mas também temos a nossa mateada, a presença dos municípios com a nossa quarta edição do torneio Integração, com Santo Antônio, Vitor Greff, que será a sede, que foi o último campeão aqui, Nometoc, Lagoa dos Três Cantos, Colorado também, todos estarão presentes neste grande evento.
E na última sexta-feira também, para destacar também, estive em Santo Antônio do Planalto, levando o convite ao prefeito, e ele me destacou que provavelmente nessa segunda ou terça-feira estará assinando a compra de uma área ali de expansão para casas populares que o município adquiriu, né? Então vai ter assinatura provavelmente na segunda ou terça-feira, né? Essa assinatura lá no município de Santo Antônio do Planalto, então é um projeto encaminhado também ao governo federal e vai ser beneficiado o município, e o município está comprando a área para construir essas casas populares. E na última sexta-feira, já que está falando de investimento, o prefeito Laírton Queixe de Vitor Grefe nos informou que estará indo amanhã, segunda-feira, a Porto Alegre, encaminhar uma documentação para a construção de uma nova escola no município de Vitor Grefe, uma escola que vai gerar em torno de 2 milhões e 500 mil reais. Escola municipal. Escola municipal que vai atender então a demanda reprimida de alunos naquele município. Uma escola para atender mais de 100 alunos e que ele então levou a documentação na última sexta-feira. Amanhã ele estará em Porto Alegre de novo, amanhã segunda-feira, né, complementando, levando esse tipo de documentação com o deputado Covatti. Mas é um projeto do governo federal, o deputado Covatti, então, é que está fazendo o meio de campo com o governo federal, que haverá de financiar, então, esta escola para o município de Vitor Grefe, que é uma novidade aqui para a nossa região. Aproveitando os assuntos da região ainda, Felipe, e também as entrevistas desta semana, na última sexta-feira nós recebemos o presidente do Encontro Abelheiro, César Souza, esteve aqui conversando com a gente junto com o seu Valdir Maurer. Logo mais em setembro também a gente chega com mais uma edição, a terceira edição do Troféu Abelheiro, realizado aqui pelo Grupo SESC de Comunicação, e também a terceira edição do Encontro Abelheiro vai ter cobertura, já tem programação sendo preparada. O tema desse ano é Polinizando o Brasil e o Mundo, e aí tem muitos workshops e sendo preparado então para mais um evento nos dias 26, 27 e 28 de setembro, mais uma edição do Encontro Abelheiro. E aí também falando das entrevistas do Central de Notícias e trazendo um pouquinho mais para a parte local, a gente teve ontem acontecendo mais um festival cultural aqui com o projeto Um Povo, Muitas Culturas, aqui no Nenão. Teve apresentação, a gente esteve lá também, e teve danças dos grupos alemães, os holandeses, também o grupo de coral. Então foi uma tarde muito bonita, com um encerramento muito bacana de integração, que todo mundo dançou junto. Então foi algo muito bacana, muito bem organizado. Fica o parabéns para todo mundo que organizou então esse projeto, que vai seguir agora também nas escolas, falando um pouco mais sobre cada etnia, já que no Metoque é tão rico, né? Realmente um povo que tem muitas culturas e que tem esse projeto de integração muito bacana. Também teve o encontro da comunidade senegalesa ontem aqui no Metoque, no bairro Martini, no ginásio Reinaldo Kisman. Tem em torno de quase 40 pessoas, quase 40 senegaleses que moram em Nometoque, e tem senegaleses de diferentes cidades também aqui da região. E todos os anos é feito um encontro aqui em Nometoque, ou nos últimos anos são feitos. Acho que é o segundo, terceiro vez que eles fazem encontro aqui em Nometoque. Então, eles convidam as outras etnias, a comunidade em geral, para conhecer um pouco a cultura deles, já que podemos dizer que dentro do contexto histórico de Nometoque, da região, já são imigrantes, né? Até perguntei para eles, vocês são refugiados ou imigrantes? Não, nós somos imigrantes. Então, nós tivemos imigrantes alemães, italianos, holandeses, e podemos dizer sim que há sim os primeiros imigrantes senegaleses aqui em Nometoque. É mais uma etnia. E Felipe, dessa festa deles, que tem um nome específico, é uma festa religiosa que eles realizam, né? E ela é engraçada, não é o termo, mas ela chama atenção porque eles então usam frutas, eles se esforçam o ano todo para guardar um dinheiro para nesse dia comprar todos esses produtos, principalmente frutas, e aí doar à população, doar aos que forem visitar. Eles convidam a população, convidam todo mundo, né? Todo mundo seria um exagero, mas enfim, a comunidade metoquense, para estar ali e da mesma forma que eles se beneficiar das aquisições, que é uma forma de agradecimento, Daiane, que eles usam para a vida que tiveram, pelas vitórias que tiveram,
pelos momentos felizes que tiveram. É interessante, né, sob esse ponto de muito vista, bonito. mas dadas as dificuldades que eles têm econômicas, né, e ainda fazem esse esforço para fazer essa doação. Isso que me chama a atenção. Outro encontro que vai ter muito interessante são palestras que teremos nesta segunda-feira em Santo Antônio do Planalto, com conselheiros tutelares de toda a região. Me passou aqui o Giovanni, que é um dos coordenadores, com Jefferson Leão, na parte da tarde dessa segunda-feira, dia 11, com conselheiros tutelares de toda a nossa região, com o tema Família, Escola e Conselho Tutelar, o alicerce para um futuro melhor. E à noite, isso à tarde, amanhã à tarde, né, para os conselheiros de toda a região, e a partir das 18h30, aberto ao público de Santo Antônio do Planalto. É um tema muito interessante que vai ocorrer lá em Santo Antônio do Planalto. Inclusive, a sessão da Câmara de Vereadores, que estava programada para amanhã de noite, vai ser suspensa para os vereadores poderem participar desse encontro à noite lá em Santo Antônio. A Câmara de Vereadores... Câmara de Vereadores de Lagoa de Santo Então Antônio. não teremos sessão dessa segunda-feira. Dessa segunda-feira, amanhã, exatamente. Então teria sessão, né? Mas a sessão foi suspensa ou transferida para que os vereadores pudessem participar amanhã, então, lá em Santo Antônio. Todos eles. Combinou com as férias do Flávio Nais. Inclusive. Ele que fica com a gente aqui, que tem para colocar a sessão no ar. Viu, só os vereadores de Santo Antônio do Planalto. Tá. Santo Antônio do Planalto. Então esquece. Não, o nosso aqui vão fazer. Não. Eu já entendi também que a sessão... Eu entendi que os vereadores daqui iriam para Santo Antônio. Não. Tá. É de Santo Antônio. Tá. Tá certo. Não, mas aqui beleza. a sessão ocorre... Aqui é a sessão normal. Tá certo. Tá bem entendido, então, Sadir. Não, agora sim. Então... Não, tu estava falando de Santo Antônio. E eu complementei dizendo que lá a sessão estaria suspensa. Não estava falando aqui. Muito bem. A gente chega ao final do programa de hoje, destacando daí que logo mais tem jornada esportiva também aqui no Grupo Séries, no final da tarde, a partir das 4h30 da tarde. Exatamente. Teremos Russo Preto contra a equipe de Ser Alvorada, transmissão aqui pelo Grupo Séries de Comunicação. Muito bem. Feliz Dia dos Pais aos pais que estão nos ouvindo neste momento, assistindo aqui o programa Jornalismo em Pauta. Obrigado, Sadi. Felicidades. Feliz Dia dos Pais. Valeu, Felipe. Até a próxima. Todos os pais e a ti, futuro pai também. Eita. Um feliz domingo e até o próximo domingo. Obrigado, Daiane. Obrigada, Felipe, Sadi, Odair. Um feliz Dia dos Pais para os pais aqui do Grupo Séries de Comunicação e para todos que estão nos acompanhando. Um ótimo final de semana. E, claro, na segunda-feira a gente vai estar também trazendo mais informações diretamente de Santa Maria. E vou deixar assim, Felipe, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, porque vem novidade aí também amanhã cedinho. Obrigado, Odair. Feliz Dia dos Pais. Santa Maria vai tremer. Com Thalita, Daiane e a Tailine. Será outra depois dessas mulheres em Santa Maria, Felipe. Aquele abraço. Tá chegando Bandas em Festas. Obrigado, Luísa. Chegando em Bandas em Festa na Positiva FM. E, claro, a gente também... No Grupo Séries. E no Grupo Séries, claro. A gente... nas séries e na Positiva. Nas séries AM também na Positiva FM. Muito obrigado a todos. Esse foi o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries e Comunicação. A gente retorna no próximo domingo com mais debate, notícias, fatos ao longo da semana. Aquele tchau tradicional para quem está nos assistindo. Até o próximo domingo.